Ana Tereza e eu estou aqui nesse podcast incrível, trazendo uma mulher muito especial, Cristina Oliveira, uma mulher que eu tenho uma total admiração, alegria de estar sempre olhando nos olhos, no brilho dos olhos desta mulher, desta menina, porque para mim é sempre uma menina. Cris, conta pra gente aqui agora, nós vamos falar um pouquinho para outras mulheres, mulheres que também precisam muitas vezes de uma palavra, de um você pode, você consegue. Eu queria muito, Cris, através desse papo que nós vamos ter juntas aqui, falar da sua história, de quem é Cristina Oliveira, do que você fez para vencer, do que você está fazendo, porque eu acredito que vencer é diário, não é isso? Sim, com E certeza. eu queria que você contasse pra gente, Cristina Oliveira, você tem muitas faculdades? Conta um pouquinho da gente, conta um pouquinho dessa sua trajetória no marketing de relacionamento, Cris. Eita, mulher poderosa! Ana, um prazer enorme, né? Tá nesse bate-papo aqui com você. E olha, de verdade, uma coisa que você acabou de falar. Tem muitas faculdades? Não, gente, não tenho muitas faculdades. A gente veio de uma família muito, muito humilde, que tem uma longa trajetória, uma história, né? E eu até, antigamente eu falava assim, eu nasci um projeto que não era para dar certo. E eu falo assim, gente, eu vim de uma família, meus pais se separaram, depois meu pai catou eu da minha mãe, sumiu, vim conhecer a minha mãe aos 38 anos, e o meu pai judiava muito da gente na época de pequeno. Mas você ficou com seus pais, né? Isso, com o meu Aliás, pai. com seu pai. Isso. Mas desde então eu sempre tive sonhos, sempre fui determinada. É tanto que eu determinei que eu seria diferente nessa família, e isso é a prova disso. A sua família não tinha pessoas bem-sucedidas? Não. Eu sou a primeira pessoa que eu falei assim, não, eu vou provar que eu sou diferente. Foram muitas... Olha que legal, né, Cris? Você já está dando uma dica aí da importância da crença. Tanta gente que acredita, né? Ah, na minha família ninguém vai vencer, e você fica com aquela maldição como se fosse, né? Exatamente. Mas você tomou uma decisão. Tomei eu vou uma ser decisão. a primeira pessoa bem-sucedida da minha família. Inclusive, assim, outro dia eu até postei isso, né, lá no Insta. É assim, que a minha própria família... que deveria apoiar e tal, falou bem assim, você não vai conseguir comprar nenhuma moto. Olha e isso. Aquele dia eu saí de lá chorando, sabe? Falei assim, não. Porque a gente quer apoio, né? Você vai viver. Eu falei dentro de mim assim, você vai viver para ver a minha história. E 3 meses depois eu fiz um desafio muito louco, cara. Eu falei assim, gente, que é isso? Hoje eu não sei se hoje eu teria coragem de fazer. Tu acredita que eu peguei um cheque emprestado, dividi em 3 vezes e comprei uma moto? E comprou uma moto com a cara e com a coragem. Cris, você casou cedo, não casou? Muito cedo. Muito. Casou com quantos anos? 13 para 14 anos. Gente, ela casou de 13 para 14 anos. A Cris tem 3 filhos, né? 3 filhos maravilhosos. Você foi mãe com quantos anos? 14 anos. Com 14 anos, 14 ela teve anos. o primeiro filho. Depois, com quantos anos o segundo? A segunda, no caso? O segundo, né? É que a Cris é a mais velha, isso. É verdade. O Wanderson, né, que é o primeiro primogênito, hoje tem 25 anos. 2 anos depois eu tive o William, que tem 23, e daí eu tive a Cristiane. Então, eles são 2 anos de diferença. Então, na verdade, você era uma criança cuidando de crianças. Cuidando de outra criança. E o seu casamento, eu sei que também não deu certo. Não deu certo. Às vezes a gente fala tanto de um casamento que você já viu dos seus pais e você acabou entrando no mesmo... mesmo, isso. A mesma roda viciosa. Na mesma roda. E era algo até que a gente não queria, porque eu sempre sonhei com uma família, todo mundo sentado. E eu queria isso para minha vida. Mas eu lutei até onde eu pude. Eu falei, não dá, aqui eu vou me martirizar, então aqui não dá. Aí você ficou com 3 filhos, com quantos anos separada, Cris? Hoje? Quando fiquei você casado, ficou? 11 anos. Ficou 11 anos, então ficou até os 25 anos casada. Exatamente. Aí depois eu me separei. Separou e ficou com 3? Fiquei com meus 3 adolescentes. Filhos. Adolescente, nunca dei para pai, para mãe. Teve momentos muito difíceis nas nossas vidas. Teve momento que eu passava na casa de uma amiga, vamos almoçar, Cris. Eu falava, não, eu tô com a barriga cheia, mas eu vou dar para as crianças, porque criança você sabe como é que é ver, pode aguar e tal.
Muitas das vezes eu trabalhava, fazia diárias, ganhava marmita, eu não comia, eu levava para eles comer. Deixava de comer para dar para eles. Exatamente. E aí você, o que você fazia nessa época para trabalhar, para sustentar os seus filhos? Nessa época eu comecei a trabalhar no mercado tradicional. Trabalhava no mercado tradicional, só que o mercado tradicional não era realmente aquilo que eu queria e proporcionava muito pouco. O salário era muito pequeno, né? Muito pequeno. Aí então eu decidi deixar e fui buscar algo para empreender. E de primeira mão, eu não consegui ter o resultado que eu gostaria. Aí eu voltei de novo para o mercado tradicional. Carteira assinada. Carteira assinada. E lá eu fiquei mais 5 anos. Na realidade, eu tive só 3 empregos de carteira assinada. Porém, eu comecei a pensar assim, poxa, eu estou dando aqui o meu tudo. Não faz sentido eu chegar aqui, final de ano, datas comemorativas, os meus pés formigavam. E eu sempre fui exemplar. Primeira a chegar, a última a sair, estava ali, podia contar comigo. Não importava, o salário era o mesmo, né? Não importava e o salário era o mesmo. Eu falei, não faz sentido. Aí foi quando eu cheguei para a dona da loja, eu falei assim para ela, eu posso oferecer o meu trabalho para as pessoas? Ela disse assim, desde que não seja o meu segmento, você pode. Porque como eu trabalhava com condicional, eu tinha acesso a muitas pessoas. Perfeito. Você viu ali uma possibilidade. Isso. E aí ela permitiu. Eu disse, não, vai ficar tranquilo, porque é na área de cosméticos. Ela falou, então tá tudo certo. E foi ali que eu iniciei. Tá, você já usou aquele network que você já tinha para começar a empreender com cosmético. Exatamente. E começou a ser uma vendedora de cosmético. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Aí pegou gosto. Peguei. As pessoas falam assim, mas você tinha tempo. Eu não tinha tempo. Então, eu trabalhava na loja, os meus horários de almoço, eu saí para, em vez de ir em casa, essas coisas, eu já me organizei para deixar as crianças com alguém e aí ia atender os clientes. No teu horário de que você ia descansar ou cuidar dos seus filhos, você vendia o seu cosmético. Aí eu saía da loja às 7, 6h30, eu não ia para casa, eu já ia também atender os clientes. E aí começou a gerar uma renda maior até do que o seu trabalho convencional. Foi isso que aconteceu? E foram 3 meses assim. Aí quando chegou lá onde que eu moro, em Rondônia, né, tem a Expogipa. É uma época de muita festa, onde uma grande feira, né? Isso. Então, assim, dá muita renda, ela aumenta. E aí foi 15 dias antes, eu cheguei para esse patrão, que eu até aprendi muito com ele. Aí eu disse assim, olha, você faz um acerto comigo? Ele olhou para mim e levou um choque. Ele disse assim, como assim, Cris? Fazer um acerto. E eu sempre fui a top 1, a vendedora ali dentro da loja. E aí ele falou, como assim fazer? Eu falei, eu não quero mais. Ele falou, mas por quê? É porque há 3 meses eu comecei a trabalhar empreender, vendendo cosmético. Aí ele falou, como assim? Não estava sabendo. Eu falei, mas a tua esposa sabe, ela permitiu. Aí o que acontece? Hoje eu estou ganhando 3 vezes mais do que aqui na loja. E eu nunca gostei de ficar presa. Eu gosto de ganhar voar. O mundo, de voar. Aí ele falou, mas você tem certeza que você quer isso? Você não quer esperar passar? Eu falei, não, eu não quero esperar. Se você precisar no futuro fazer algumas diárias ou no dia, eu venho aqui, mas eu não quero mais. Não quero mais. Aí pediu as contas? E foi meu último emprego. Tá, e aí eu sei que daí você começou a empreender com cosmético, daí você teve um acidente, né, Cris? Um acidente muito grave. Porque até então você estava numa carreira acontecendo, e aí o que aconteceu? Foi aí, né? Aí gera assim, o processo ele é dolorido, mas é muito valioso lá na frente. E ao decorrer desse tempo, o que aconteceu? Eu estava no auge, estava feliz da vida, muito feliz. Prosperando com a sua moto. Prosperando e preparando para comprar um carro, construir uma casa, né, melhor, que eu já, inclusive, tinha conseguido essa casa mais simples com dinheiro de venda de cosmético, empreendendo. Mas aí eu sofri um acidente muito grave, muito grave, onde eu quebrei as pernas, nos fêmurs, eu quebrei o lado direito em 3 lugares e o lado esquerdo em 2 lugares e quebrei a clavícula. Nossa! E assim, sabe o que foi mais interessante, Ana? Saber que naquele momento eu não senti que eu ia morrer. A minha preocupação era com o meu filho que estava ali, que ele estava junto. E eu
tava assim, sabe? Ainda eu sonho. E eu sempre tive comigo assim, que Deus, ele nunca vai levar a gente daqui enquanto a gente não realizar os sonhos. Eu até brinco, quando acabar eu quero arrumar outros sonhos. É verdade, mas é isso mesmo, próximo. Próximo, né? E aí, assim, eu falava, não. E como a fratura foi só interna, então eu não sentia dor, porque quebrou só os ossos, né? E quando eu fui levantar, eu falei, não, isso tá aqui de mau jeito. Quando eu puxei, tá de mau jeito. Mas aí, quando eu puxei de verdade, eu falei, aí você quebrei sentiu a minha perna. E o mais incrível... Você ficou quanto tempo na cama? Nossa, quase 2 anos. Quase 2 anos, então você vinha numa carreira, aí teve que dar uma pausa, né? Tudo. E aí a sua vida desmoronou, com certeza, né? Entre partes, Ana. Eu até admiro muito, eu falo, caraca, eu sou orgulhosa dessa parte, porque aquilo que eu falo, nessa vida vale a pena aprender de tudo. E foi uma época que quando eu não trabalhava para fora, então eu aprendi a fazer crochê, pintar, fazer macramê, fazer muitas coisinhas. E quando eu me acidentei, o que eu fiz? Mesmo sentada ou deitada, Você eu continuei. E eu ainda continuava sonhando, eu falava, eu vou vencer, eu vou vencer, levantar, eu quero. Foi difícil, foi demais. Mas você deu uma interrompida na carreira, né? Sim, no empreendedorismo ali em si, nas vendas, essas coisas, relacionamento com pessoas, sim, foi difícil. Foi muito difícil. E aí, quando você retomou, quando você levantou, porque eu quero já entrar num papo aqui que é muito importante, que eu gosto muito da sua mensagem para mulheres. Aí você conheceu uma oportunidade do marketing de relacionamento, onde você viu que você poderia ganhar... transformar vidas e com isso e com isso você empreender, não é isso? Isso. E conta um pouco dessa trajetória. Aí você conheceu o marketing de relacionamento, como é que foi que você enxergou uma oportunidade? Isso. Aí saindo dessa dificuldade, foi muito difícil, eu falava, gente, eu preciso fazer algo e quero fazer dentro do empreendedorismo, que é o meu mercado, o mercado do marketing de relacionamento. E foi nessa situação que entrei praticamente, o acidente deu uma crise financeira, dívida, acumulou muita dívida. Eu conheci o mercado, tive uma grande faculdade nesse mercado do marketing multinível que foi me apresentado. Só que aí eu não tive o resultado também que eu gostaria, mas eu sou muito grata a Deus porque foi uma verdadeira faculdade. Mas você não desistiu? Nunca. Porque a gente vê pessoas que conhecem, não têm resultado e desistem. Isso. Então você conheceu uma empresa, não teve resultado. Financeiramente. Não, você aprendeu que você teve conhecimento. Isso. Porque as pessoas também não veem isso, o quanto que o conhecimento é importante. Muito. Tá, aí você não se frustrou com aquilo. O que você fez? Aí, uns dias parado, tive a oportunidade de conhecer a Profit, que é a empresa que eu faço hoje. E olha que incrível, Ana. Nesse momento que eu conheci a Profit, eu estava numa decadência, eu estava dentro do poço mesmo, lá no fundo mesmo. E foi nesse momento que eu conheci a Profit. E estava um pouco abatida, e querendo ou não, a gente tem um lado humano da gente, que a gente fala, caraca, a gente já fez tanto, é isso e aquilo. E foi nesse momento que a Profit veio para minha vida. E você tinha dinheiro para investir? Nunca, Ana. Porque para você empreender, você tem que ter dinheiro, né? Será que tem, Ana? Então, é isso que eu queria saber. Tem que ter? Não tem. Porque para você começar um negócio, pelo menos a gente ouve. Mas pode até não ser muito, mas alguma coisa você precisa ter. Sim, ou precisa arrumar. Exatamente. E você começou o seu negócio com quanto de dinheiro? Ana, R$130. R$130? R$130. E esses R$130 você tinha de fato para isso? Claro que não. Eu tinha entregado um produto, a pessoa vinha fazer acerto comigo no outro dia, deu R$100. Aí eu saí juntando moedas que eu tinha em casa. E olha que interessante, não tinha realmente dinheiro. Eu já cheguei a ligar para a colega meu e falar assim, empresta R$15 para minha filha ir para a faculdade. Aí, quando o dinheiro estava na conta, eu dizia assim, não sei quando eu vou pagar não, porque eu não tenho dinheiro. Porque, né? Tá certo, eu agi com lealdade. E aí, aquele dia eu juntei tudo e deu até moedas. E eu disse bem assim, hoje eu tiro da boca das crianças, do leite das crianças, para mais tarde comer picanha. É porque aquele 130 poderia ser pouco, mas ele ia fazer falta para você. Falta. Aí você não teve dó, investiu e começou a empreender. Comecei a empreender. E aí, como foi? Ai, foi muito Começou lindo. como? Você já começou com a equipe de vendas? Como que você começou? Não, aí o que eu fiz? E, na verdade, no momento, eu não estava pronta para trabalhar com equipe.
Meu foco era suprir as minhas necessidades básicas, que era o quê? Tirar a geladeira, que estava 3 dias no conserto, o cara tinha ligado, ó, vou vender para tirar meu custo. Que era o quê? Estava sem geladeira em casa. Sem geladeira, 3 meses. Que era o quê? Pagar o aluguel também, que estava atrasado. E o meu sonho é arrumar o cabelo. Gente, vamos combinar, uma mulher de cabelo... É verdade. Ela não tem autoestima. A autoestima vai pro pé. Sim. Então, e olha que interessante, não foi o dinheiro que mudou tudo isso, mas sim foi a minha decisão e uma oportunidade que eu agarrei. Eu falei, não, essa é a oportunidade. Quando o Marcelo e Kelly disse assim, se você quer, eu vou te ajudar. Marcelo e Kelly foram as pessoas que te convidaram. Foram até líderes, você e falaram assim, olha, tem aqui uma oportunidade, você pode iniciar com R$130. Que são os meus líderes, meus patrocinadores. E quando eles falaram assim, se você quer, a gente vai segurar na sua mão e a gente vai te auxiliar. Eu falei, olha, essa é a oportunidade. Então, assim, naquele mesmo dia, Ana, aconteceu algo incrível. Eu não postava produto, porque eu tinha medo. Não tinha coragem de postar na internet? Não tinha coragem de postar, porque eu falava, você vai usar esse trem, não presta, aí no outro dia... Você não confiava nos produtos, a verdade era essa. Não confiava, exatamente isso. E aí, a Kelly me mandou os materiais, eu postei. Aí eu amanheci, eram 11 horas quando eu postei, e quando eu amanheci, um monte de gente querendo, eu falei, tá louco? Como assim, né? Como assim? Eu não tenho dinheiro pra... Ela postou a foto do produto que ela nem conhecia, porque a pessoa que convidou deu para ela o material, e no dia seguinte a venda. E aí eu falei, gente, o que é isso? Não tem condições. Mas eu falo assim que uma decisão, e quando você já mentalizou e tomou essa decisão, faz toda a diferença. Visualizou, né, Cris? Visualizei. O que aconteceu? No outro dia a pessoa fala, vem, manda o número da sua conta, daqui 2 meses a minha sogra vai vir para cá, para minha cidade, aí você manda esse produto. Eu falei, gente, isso é lindo demais. É, porque vale a gente lembrar que a Cris, ela tá lá em Rondônia. Às vezes quem tá ouvindo a gente, que é do Sul, Sudeste, que tudo chega rápido, lá as coisas demoram a chegar, não é isso, Cris? Exatamente. E lembrando, Ana, que a gente também não tinha um centro de distribuição. Hoje a gente então, tem demorava mais. Demorava muito mais. Demorou 64 dias os meus primeiros para chegar um produto. Aí chegou, você entregou e aquelas vendas foram acontecendo. Foram acontecendo. Aí tinha alguns colegas que tinham, aí tinha alguns clientes que já precisavam mais rápido. A gente foi bolando ideia, trocando, fazendo alguma coisa. Mas, Ana, naquele mês, mudou a história da minha vida. Naquele mês, que foi o primeiro mês que eu voltei a empreender, tomei essa decisão, foi assim... Com R$130, o que aqueles R$130 em 30 dias virou? 3.000, foram quase 3.800 nas vendas. De ganho? De ganho. Então, naquele mês, você foi para a rua. Eu fui para a rua. Vendeu, conheceu o produto junto ali com o cliente. Juntos. E ganhou R$3.800. Naquele mês, eu tirei a geladeira, paguei aluguel, fui no Mercado Feliz da Vida, arrumei o cabelo. Meu Deus, que sonho lindo. A mulher, ela quer estar linda, quer estar maravilhosa, né? Tirou a geladeira do concerto, pagou o aluguel e arrumou o cabelo. Gente, isso e sorriu, né, Cris? E sorriu, porque isso não tem preço. E assim, e olha que é legal. E aí que entrou voltar a trabalhar com pessoas, porque até então eu tinha dito para Marcelo e Kelly que eu não queria. Você só ia vender. Eu só ia vender. Mas quando eu comecei a falar para os meus colegas de produtos, olha, eu vim aqui para te vender esse produto. Não quero isso não, quero me cadastrar. Eu falei, eu vou me cadastrar, vamos então, uai. E naquele mês também ganho de equipe, foi R$1.359,50. Então, naquele próprio mês, você já cadastrou pessoas. Porque assim é natural, né, Cris? Até uma coisa que eu ia te falar, quem está ouvindo a gente, que quer saber mais do marketing de relacionamento, da venda direta, normalmente a gente começa vendendo, né? Isso, Cris? Para conhecer o produto. Exatamente. É isso que você está ensinando para a gente, assim, foi assim a sua história. Quando você... E você também usava o produto? No início, não, vou ser sincera. Nos primeiros dias, no primeiro mês... Você não tinha nem como ainda, né? Não tinha como. Até nem tinha o produto na mão, né? Nem tinha. Mas aí, o que aconteceu? Já no segundo mês, Deus nos honrou, né? Com o nosso centro de distribuição, facilitou. E aí, eu comecei sim. E, por incrível que pareça, Ana, o primeiro produto que eu usei foi o suplemento para mulher que a gente tem, porque eu tinha uma anemia, que é uma anemia diferente de todas, profunda. E eu poderia estar aqui conversando com você normal. Aí você desfalecia. E aí eu falava assim, como que eu vou tirar esse produto aqui? Como que eu vou usar se eu não posso agora pagar? E aí um dia eu falei assim, gente, se eu não cuidar da minha saúde, da minha mente, eu não vou conseguir cuidar de pessoas.
E foi o primeiro produto que eu tomei. Aí começou eu a tomar o me suplemento apaixonei. feminino e aquilo te revigorou. Aí te deu testemunho, né, Cris? Eu falo que quando você usa alguma coisa que te faz bem, ou cura alguém, ou que trata alguém próximo, você não fala mais com a boca, você fala com o coração. Não é assim? Exatamente. E aí começou a carreira de Sim, verdade. foi. E foi sempre tudo muito rápido, mas Foi. muito trabalhoso. Muito. Inclusive, até é uma dica que eu deixo, porque muitas pessoas chegam até mim e falam assim: ah, o meu parceiro não me ajuda. Ah, boa. Né? Eu não consigo fazer isso porque. Ai, Ana, eu não consigo fazer isso porque eu estou a pé. Ah, quando eu comprar uma moto, Aí eu vou fazer isso. Aí eu até falei para uma pessoa outro dia: você acha que realmente, quando você tiver uma moto, você vai fazer? Porque se hoje a pé você não está fazendo para lutar por essa moto. É igual que tem gente que fala, tenho um filho pequeno, não posso por isso. E tem gente que fala, eu tenho um filho pequeno, eu preciso por isso, né, Cris? Né? E aí eu falei, faz sentido para você? Ela falou, caraca, você falou uma coisa que tocou Forte. Então, e aí, Ana, eu continuei, como você falou, numa velocidade. Mas foram muitas coisas. O que aconteceu para mim conquistar e chegar até aqui? Eu construí isso sozinha, como você sabe. Detalhe importante. Eu pegava ônibus à noite, era porque eu queria? Não, porque eu não precisava pagar hotel e nem gastar com comida. Isso para ir para uma cidade mais distante. Para ir para uma cidade mais distante, porque, por incrível que pareça, foram criando a equipe em outras vai cidades. Crescendo, né? Um vai contando para o outro. Isso. Eu quero conhecer e tal, você pode vir aqui e tal. Então, o que eu fazia? Eu pegava ônibus à noite, porque eu ia economizar do hotel, até porque não tinha ainda para... Sim, você ainda não tinha dinheiro para investir. Comida, porque você entrou, vai viajar à noite, você não vai comer água e tá tudo certo. E foi assim que eu construí. E não tinha carro, não tinha bicicleta. Eu pegava um capacete, colocava no braço. Se alguém passasse por ali, pegava uma carona. Pegava uma carona. Então foi assim que eu fui construindo essa carreira. Quando eu vim comprar o meu primeiro carro, eu já era diamante na empresa, já tinha uns 6, 7 meses que eu já era diamante. Então você bateu diamante sem carro e sem carro, moto, porque você ficou traumatizada um pouco de moto, né? Exatamente. Uhum. Então foi na raça, andava de ônibus à noite, amanhecia na cidade, exatamente. Batia ali para ir atrás das suas vendedoras. Você dá treinamento, Cris, para o pessoal? Você acha importante? Muito, Ana, muito. Então, é assim... Desde então, comecei a criar relacionamento, principalmente com as mulheres, porque as mulheres, elas se prendem muito e vê essa dificuldade. Então, eu falei, é essa área que eu quero. Mostrar para elas que se eu com 3 filhos, já sou vó também, né? Olha, tão menina e já é vó, mas também começou com 13 anos. Né? E tem o Miguel que fez 5 e tem o Caleb que tem 1 ano e 4 meses. Então, assim... O que eu queria mostrar e que eu gostaria de ter mostrado muito mais antes, que uma mulher, ela pode sim. Ela não precisa ter um parceiro ali para falar assim, não, eu só consigo se eu tenho um parceiro. Eu construí tudo isso sozinha. Então foi onde que eu falei, eu preciso criar mais relacionamento, eu preciso buscar mais conhecimento para auxiliar e ajudar outras mulheres. Então, ao longo do tempo... Virou uma missão, né, Virou Cris? uma missão para a minha vida. Então, assim, é algo que eu me identifiquei e que, aos poucos, eu tenho levado para as pessoas que eu tenho conhecido, para as pessoas que eu tenho criado relacionamento, mostrar para elas que elas também têm esse potencial e que elas também é capaz. Elas é capaz de empreender, ter uma autoestima maravilhosa, que elas podem se amar, se valorizar. Não importa a situação. Não importa a situação. É porque você é retrato disso, entendeu? né? Você, se não tiver... desculpa não existe, existe propósito. Isso. E como que funciona a Cris no dia a dia? Por exemplo, você busca superações, você faz meta com você mesmo, como que é? Sempre, Ana, sempre. Inclusive, eu até comentava outro dia que a superação, para mim, nessa trajetória, foi a parte mais difícil. Porque a gente sabe que quando a gente vem de infância com a mente, que não tem uma infância saudável, que tem muitos problemas, essas coisas te atrapalham. Te param, né, Cris? Te param. Então, essas coisas te deixam com a vida amargurada, te deixa de mau humor. Só de você olhar para mim assim, você já tá bravo, você já quer falar 1 milhão de palavras. Então, assim... Rancorosa, né? Rancorosa. Então, eu tive que decidir e me aceitar, se tratar.
E quando eu falo se tratar para me tornar uma pessoa melhor, para ajudar outras pessoas, é uma decisão minha. Você teve que ressignificar a sua história. Exatamente isso. Você se ressignificou, usou aquilo e fala, isso vai me fazer melhor. Isso, é exatamente isso. Então, eu tive que perdoar, eu tive que voltar a amar pessoas que às vezes eu não queria, que eu tinha ódio, entendeu? Então, eu tive que mudar radicalmente. Então, eu tive exatamente como viver de novo. Não, acordou, é uma nova Cris. É uma nova Cris. Exatamente E aí, isso. nesse momento, você... Aí você viu que as coisas começaram a fluir. Exatamente. E hoje, essa é a sua missão, não é isso? Levar isso para as mulheres. Exatamente. Mostrar para elas que o passado não importa, entendeu? Não importa se ela veio de uma família que foi adotada, não importa se ela veio de uma família que, sei lá, os pais jogaram, abandonaram, ou se tiveram alguma coisa ruim, não importa. Mas que sim, elas conseguem. Até a gente buscando muito conhecimento e acaba que sempre eu levando para dentro da Bíblia. Eu falo assim, será que lá dentro da Bíblia teve uma mulher que liderou pelo marketing pessoal, relacionamento profissional? É uma dica que eu deixo. Esther. Olha, ela forte. foi essa mulher. A Esther. Em todos os requisitos. Aí eu falei, olha, eu quero ser essa mulher. Ela te inspirou, né? Ela me inspirou. Eu falo assim, eu quero ter essa mulher, ter alta confiança, sabe? Ter ousadia. carisma, ter ousadia, tomar decisões. Aceitar da onde ela veio, porque Esther também não nasceu rainha. Ela era órfã de exato. pai e mãe. Então, muitas das vezes a gente chega em pessoas que elas falam assim, mas eu não consigo, sabe por quê? Eu não tive pai e mãe. Eu não consigo porque a minha história foi assim. Aí eu olho assim e falo assim, é porque você não conhece a minha história. Aí você conta. Aí eu conto, entendeu? Eu falo assim, você não conhece. E eu vou muito mais além. Eu falo assim, todas essas histórias que eu estou te contando, que é a minha, eu conheço várias. E quando as pessoas decidiram buscar uma decisão de mudar, elas se tornaram pessoas de sucesso extraordinário. Então, você se ressignificou, encontrou no marketing de relacionamento a oportunidade. Hoje, a sua missão é mostrar para as mulheres que elas podem. E você já formou milhares, né, de empreendedoras, né? Sim. Hoje, você tem aí, com certeza, diamantes formada. A gente tem uma equipe maravilhosa, né? A gente tem diamantes formados, tem liderança chegando a diamante. A gente tem uma liderança com muitos projetos maravilhosos. A gente está encerrando agora 2022 assim, com uma energia, com uma alegria maravilhosa de poder ver que as pessoas estão olhando para a gente e falando, caraca, eu quero mudar a minha vida. E para isso eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Olha o que a Cris tem feito, olha por onde ela passou. Eu conheci a história dela. E olha que é mais legal, Ana, pessoas que conheceram a minha história lá atrás, hein? Fala para mim um pouco da Profit, hein? Fala um pouco para mim de você. Eu estou te acompanhando lá no Insta, o que é isso? É porque o Insta e o Facebook, querendo ou não, a gente vai aparecendo, né? Mostrando você viajando, você já fez cruzeiro, sim, né, Cris? Aquela mulher que nem tinha saído de Rondônia já fez cruzeiro, Cris? Já, eu já fiz 2 cruzeiros, até proporcionado pela Profit. Já foi para Bahia? Já fui para... eu já perdi as contagens. Quantas vezes eu já viajei, realizei sonhos. E as pessoas veem isso. E veem, né? E assim, e olha que lá atrás eu falava, e as pessoas não acreditavam, até algumas via com ar de deboche e tal. E aí, recentemente, eu estou prospectando nas 2 áreas, tanto para trabalhar o emocional, trabalhar o lado feminino de quebra de crença, e tanto para empreender na Profit. Eu falei assim, gente, olha como que isso é maravilhoso. Então, isso surge efeito. E criar relacionamento com as pessoas é fundamental. E eu vou muito mais além. Hoje, eu tenho um entendimento do que, se eu quero ter sucesso, e eu não estou falando de sucesso de dinheiro, porque o dinheiro, ele é uma consequência dos seus atos. Concordo. Entendeu? Concordo. Eu falo porque eu já vivia os 2 lados. Eu focava só no dinheiro, e trabalhava demais e não era feliz. Não era feliz. Quando eu falei, tá errado. E quando eu foquei no propósito, o dinheiro foi uma consequência e ele veio muito mais fácil. Então, assim, eu sempre levo para as pessoas hoje assim, se você quer ter sucesso, e quando eu falo de todas as áreas, na área familiar, consigo mesmo, na área financeira,
tem que aprender a amar pessoas. Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. É isso aí, Cris. Exatamente isso, porque assim, não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos se a gente não amar pessoas. E a própria Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo. Sim. E quando se fala de amar o próximo, não é eu chegar lá e falar uma palavra e tal, não, é de você levar uma oportunidade, cuidar, falar, olha, isso aqui vai dar certo, faz assim. Eu passei por esse processo, vai ser difícil, vai doer, mas quando você chegar lá na frente, você vai dizer assim, caramba, valeu a pena. Valeu a pena por eu passar por esse processo. Quando você coloca uma pessoa no negócio, você pega na mão dela e cuida, né, Cris? Não é só convidar para o negócio e largar. É isso que também eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está conversando. É amar, cuidar, zelar, ensinar, capacitar. E eu sei que você faz isso muito bem. E se torna muito mais fácil para você alcançar os seus objetivos, entendeu? Não é a quantidade de pessoas. É quando você pega na mão de uma pessoa, um exemplo, estou prospectando uma pessoa para ela empreender, mostrar para ela que ela pode ganhar dinheiro, realizar os sonhos delas. Quando ela fala assim, eu quero, porque a pessoa tem que querer, tá, Ana? Não adianta se ela não querer. Ela fala, eu quero, que a gente pega na mão dela, muda tudo. Muda a história. Muda a história. Não adianta querer ter um montão de pessoas e não poder ajudar uma pessoa. Só que é quantidade. Só que é quantidade. É quantidade com qualidade. Exatamente. É isso mesmo. E essa é a dica, né, Cris? Exatamente. Agora, para a gente se despedir aqui, com certeza a gente ficaria horas conversando de tudo, da sua história, de tudo. Qual é uma dica que você dá valiosa para uma mulher que está começando a empreender com profit, uma pessoa que está querendo realmente alcançar patamares, tem que blindar, tem dificuldade? Qual é a dica que você dá? Estou começando agora. É uma pergunta que as pessoas têm feito nos últimos dias, inclusive hoje, ontem. O que eu tenho que fazer? E leva muito até para ter ganhos e para se relacionar com as pessoas. Existem várias formas, mas hoje, depois de buscar conhecimento e voltar assim, voltado para empreendedorismo, as pessoas precisam de suprir as necessidades básicas. E o que eu falo? A pessoa hoje que quer empreender, eu quero empreender, eu quero ganhar dinheiro porque eu preciso proporcionar algo melhor. Primeira regra é focar nas vendas. Porque as vendas, ela te traz dinheiro de imediato. Perfeito. Então, eu teria que focar primeiro nas vendas. Nas vendas. Tá. Cris, mas eu quero formar uma equipe. Ok, você vai formar, mas vai ter a hora e o momento. Não estou dizendo que você vai focar só nas vendas. Boa. Porque as vendas, ela é extraordinária. Ela te dá dinheiro de imediato. Se você tomar essa decisão e falar, hoje eu vou sair para a rua e eu vou voltar para casa com R$500, você vai voltar. Verdade. Então, ela atendeu. Então, para você trabalhar com pessoas, você vai levar um pouquinho mais de tempo. Porque você vai ter que conversar, criar um relacionamento. E, às vezes, você está investindo o teu tempo para ter ganho a longo prazo. Isso. Então, as vendas é o primeiro passo. Mas, mais do que as vendas, existe um segundo, que é você atender o seu cliente pós-venda. Perfeito. As pessoas perguntam, você vende porque você tem muito cliente? Não, não é porque eu tenho muitos clientes. Os meus clientes vendem para mim. Então, assim, eu tenho um cliente, conheci você hoje, Ana, e estou vendendo produto para você. Eu garanti resultado. Durante 20 a 21 dias, eu vou estar ali, conversando com você, te acompanhando. E daí, tá tomando, Ana? Porque se você não tomar direitinho, pode ser que você vai dizer que o meu produto não funciona. E o que acontece? A pessoa começa a criar hábito e a gente começa a criar relacionamento. Olha essa dica. E sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai começar a te indicar pessoas. Você cria autoridade com essa pessoa. Exatamente. E às vezes eu levo até na brincadeira. Dona Maria, indica aí uns clientes para mim. A senhora tomou colágeno no ombro. Cris, vou indicar. Manda o número, aí eu já tenho uma cliente. Mais uma rede. É a dica que vale ouro. É a dica que vale ouro. Até eu falo. Então, a venda, ela é extraordinária para quem quer começar a empreender. Venda e acompanhamento. Mas o acompanhamento, ele é fundamental, porque ele fideliza. E é a partir daí que fideliza, você está criando relacionamento. Criou relacionamento, o que vai acontecer?
Vai vir cadastro. É natural. É natural. Você não precisa recrutar. A verdade é que com venda e relacionamento, eles vêm te procurar. Exatamente. Aí a dica, viu? Dica de quem faz e fez esse negócio de forma extraordinária. Obrigada, Cristina Oliveira. É um prazer grande ter você aqui. Fica ligado no nosso sempre nos nossos podcasts. A gente vai trazer histórias como a de Cristina, ensinamento. Cris, como é que a gente diz, então, para essa pessoa que está buscando a oportunidade? Vem para cá, vem chama, correndo. acha a Cristina, acha qualquer outra pessoa, mas Isso. só não demora. Só não demora. Sua decisão ela é muito importante. Uma decisão decide destino. E coloca na sua cabeça, não é o dinheiro, é a sua decisão. Quando você decidir, o dinheiro será uma consequência. Aí, ó. Beijo grande e até a próxima. Até a próxima, Ana. Foi bom estar com você. Amém.